Meus amigos, vamos abordar nesse vídeo alguns aspectos aí práticos relacionados ao direito do trabalho. Faço a ressalva desde já aos amigos aí que são estudantes de direito, né, que estão na graduação, que esse vídeo ele não tem o mesmo aspecto, né, a mesma pegada dos demais, onde a gente procura abordar de forma bem aprofundada alguns temas aí relacionados ao direito do trabalho, né? Aqui não. A gente vai fazer uma abordagem mais simplificada, uma abordagem para aqueles indivíduos que têm a disciplina jurídica como uma disciplina subsidiária dentro da grade, né? Esse vídeo é feito especialmente aqui para os nossos amigos aqui do curso de Engenharia Civil, tá certo? Que tem aí dentro a análise do direito do trabalho também, uma análise de aspectos aí fundamentais dessa ciência, mas uma análise bem superficial. Então, peço a compreensão dos amigos aí que já curtem aí o canal, que já vem acompanhando a gente, né, que essa abordagem é uma abordagem bem mais simplificada, bem mais resumida. Mas, sem dúvida alguma, serve também para relembrar alguns pontos, né, para fazer um estudo mais simplificado, né, do direito do trabalho. Vai servir também como uma bela revisão, sem dúvida alguma. Tá ok? Não resta dúvida. Galera, quando a gente analisa, então, a gente vai partir, melhor dizendo, para essa análise do direito do trabalho, sem dúvida alguma, um aspecto fundamental para a gente começar essa discussão é sobre o que trata o direito do trabalho, né? O direito do trabalho ele vai tutelar todos os tipos aí de relações relacionadas aí a empregado e empregador, né? Isso daí é muito claro para nós, tá certo? E é uma ciência que a gente vai ver que é uma ciência que tem aspectos aí muito próprios, né? Ela tem uma pegada completamente diferente de outros ramos do direito, tá certo? E a gente começa a perceber isso aí pelos princípios formadores do direito do trabalho, né? O direito do trabalho ele é baseado, né, fundamentalmente no princípio da proteção. E esse princípio da proteção ele traz para nós aí uma característica importantíssima que acaba sempre trazendo algum tipo de confusão, né, quando a gente analisa essa ciência jurídica. Por que eu digo isso? Porque o direito do trabalho ele vai procurar proteger, ele vai procurar tutelar os interesses daquele indivíduo que, sem dúvida alguma, é mais fragilizado dentro da relação de emprego, né? Eu disse para vocês que o direito do trabalho vai procurar tutelar todas as relações que dizem respeito ao empregado e ao empregador. Quando a gente pensa nessa relação empregado e empregador, não resta dúvida que, em regra, o empregador é aquele indivíduo que possui um poderio econômico muito maior que o empregado, né? É aquele indivíduo que vai ter uma possibilidade maior de se defender, de tutelar os seus direitos, né, de buscar, melhor dizendo, né, tutela estatal, né, em face dos seus direitos. E o empregado, normalmente, é aquele indivíduo que, economicamente, juridicamente, ele vai estar numa situação um pouco mais fragilizada. E, em razão disso, ele necessita que o Estado olhe para ele de uma forma um pouco mais condescendente, né, com um olhar um pouco mais paternalista, vamos colocar dessa forma, acho que seria uma palavra correta aqui, né. O direito do trabalho, portanto, ele não trata empregado e empregador da mesma forma, né? O empregado é tratado de uma maneira diferenciada. O empregado é tratado como uma parte hipossuficiente dentro dessa relação de emprego, né? Se a gente pensa no direito do trabalho, né, se todas as partes fossem tratadas da mesma forma, a gente teria uma relação, né, onde, sem dúvida alguma, haveria uma desigualdade, né? Então, o princípio da proteção, né, que é fundamental, é basilar dentro do direito do trabalho, ele traz para o direito do trabalho, né, uma noção de igualdade do ponto de vista aristotélica, né, do ponto de vista material, não só do ponto de vista formal, né, onde os iguais são tratados de forma igual, mas os desiguais devem ser tratados de forma desigual, na medida da sua desigualdade, né, para que todos possam ter aí as mesmas possibilidades dentro desse aspecto jurídico, né. Então, em razão disso, sem dúvida alguma, o direito do trabalho vai cuidar do empregado de uma maneira diferente, né? Ele vai olhar para o empregado de uma maneira diferente do que ele olha para o empregador. E o direito do trabalho é importante a gente destacar, né? É uma ciência que vai procurar tutelar os interesses do empregado, né? Ele vai trazer aos empregadores ônus, deveres, né? Então, ele tem esse viés
protecionista e que é necessário para que essa relação jurídica ela não se torne, né, conforme a gente percebe na nossa ilustração aqui, desigual, se torne uma relação jurídica que traga, né, no seu bojo, aí, no seu interior, uma relação de efetiva igualdade, de efetiva justiça. Tá certo? E tendo como espírito, né, esse princípio, que é o princípio da proteção, sem dúvida alguma, importante a gente destacar que no direito do trabalho, um dos seus princípios mais importantes é o princípio da primazia da realidade. Né? O que esse princípio diz para nós? Que para o direito do trabalho vai prevalecer, de fato, aquilo que acontece na relação de emprego, aquilo que permeia as características que são estabelecidas entre empregado e empregador para o exercício da sua atividade laborativa. Né? O que vai importar para o empregado, para a tutela do direito do trabalho, melhor dizendo, são as situações que o empregado é submetido dentro do seu dia a dia laborativo. Né? Não importa, né, que formalmente tudo esteja correto, se a carteira de trabalho esteja totalmente assinada, né, de forma correta, o contrato de trabalho seja bem preenchido, tá, ok? A gente não verifique nenhum erro do ponto de vista formal, mas que de fato as condições que são submetidas ao trabalhador aí no seu dia a dia sejam diversas daquelas que estejam formalizadas, né? Portanto, tendo como base o princípio da primazia da realidade, aquilo que acontece de fato na relação de emprego vai prevalecer sim sobre aquilo que está simplesmente garantido do ponto de vista formal, né? Que está apenas previsto na carteira de trabalho, que está apenas regulamentado no contrato, né? Assim, só para a gente ter um exemplo, se o empregado consta na sua carteira de trabalho que lhe foi concedido férias lá num determinado período, mas de verdade não foi, né? O que está na carteira de trabalho vai ter uma presunção de veracidade relativa. O que eu quero dizer com isso? O empregado, através de prova testemunhal, por exemplo, pode tentar e pode conseguir comprovar que o que consta na carteira de trabalho é falso. Tá certo? Então, o poder a presunção de veracidade, melhor dizendo, do que consta nesses documentos, ela sempre vai ser relativizada, né? Sempre buscando privilegiar a veracidade, aquilo que acontece no dia a dia na relação de emprego. Tá certo? Outro princípio importante que acaba fundamentando, melhor dizendo, o direito do trabalho é o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Então, todas as regras que aqui são estabelecidas na CLT ou outros instrumentos jurídicos aí que cuidam do direito do trabalho, leis esparsas, acordos coletivos de trabalho, convenções coletivas de trabalho, né, que são instrumentos aí que são fixados entre empregado e empregador, que de fato criam maiores garantias ao empregado, tá certo? Normalmente tutelados aí por sindicatos, né? Todos os direitos que são garantidos nesses instrumentos jurídicos são irrenunciáveis pelos empregados. Então, qualquer tipo de ato jurídico que seja praticado no intuito de afastar do empregado as garantias que são estabelecidas aí pela CLT, pela Constituição, por acordos coletivos de trabalho, por convenções coletivas de trabalho, serão nulos de pleno direito, ou seja, não irão produzir nenhum tipo de efeito. Olha o que o artigo 9º da CLT fala para nós, pessoal. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Então, qualquer tipo de ato que busque diminuir o âmbito de atuação do direito do trabalho, né, da CLT, essas regras estabelecidas, serão nulos de pleno direito. E aqui cabe só uma observação, tá, gente? Quando eu falo de acordo coletivo de trabalho, eu estou falando daquele acordo que é celebrado entre o sindicato dos empregados e o empregador diretamente. Ali eles vão estabelecer regras, vão estabelecer normas que vão tutelar essa relação de emprego, tá ok? E que vão estabelecer regras que sejam mais benéficas ao empregado. Nunca regras que sejam diversas, né, do ponto de vista a piorar, né, evidentemente, a condição de trabalho do empregado, né, daquilo que é estabelecido na CLT, na Constituição ou em outras leis. Ele só vai poder estabelecer regras que sejam mais benéficas. Tá? E no mesmo sentido, mantendo a mesma lógica, nós temos a Convenção Coletiva de Trabalho, que é aquele acordo celebrado entre o Sindicato dos Empregados e o Sindicato dos Empregadores, tá certo? Então, os dois sindicatos vão discutir e vão estabelecer
regras específicas para aquela determinada categoria profissional, né? Para que ela possa exercer as suas atividades laborativas aí da melhor forma. Mais uma vez, né? Vão estabelecer regras que possam ser mais benéficas ao empregado. Nunca regras que sejam mais prejudiciais ao empregado se comparadas à CLT ou outras espécies legais, tá certo? Vamos começar a analisar nesse vídeo, a gente vai concluir num vídeo na sequência, tá ok? Os principais dispositivos na CLT, né, que regulamentam essa circunstância. Primeiro, pessoal, nós temos aqui o conceito de empregado. Quem é empregado, né? Quem vai ser submetido ao controle jurídico aí da CLT? O artigo 3º ele é bem claro nesse sentido. Então, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sob dependência deste e mediante salário. Conforme a gente observa pela leitura do próprio artigo, que tem aí alguns elementos destacados em letras em cores diferentes, para a gente verificar a presença aí ou melhor, para a gente poder identificar, a gente poder qualificar determinada pessoa como empregado, né, alguns requisitos devem ser preenchidos. Primeiro, né, a questão da pessoalidade. O indivíduo, para que ele possa ser considerado empregado, ele, de fato, pessoalmente, tem que realizar a atividade pela qual ele foi contratado pelo empregador, né? Ele não pode elencar, não pode sugerir um substituto, tá certo? Além disso, a relação de trabalho tem que ser uma relação contínua, uma relação não eventual, ou seja, os serviços pelos quais o empregador ele necessita desse empregado devem ser serviços que não sejam de natureza eventual, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma diarista que vai uma vez por semana na casa de uma pessoa, em regra, a gente não tem uma relação trabalhista. A gente tem uma relação de natureza civil, né? Uma mera prestação de serviço. Quando a gente precisa, a gente tem uma loja, e a gente precisa de realizar reparos eventuais lá na parte elétrica dessa loja, né? E a gente contrata um eletricista, ele apenas vai realizar o serviço lá pelo qual ele foi contratado e não mais vai estabelecer relação jurídica conosco, né? Então, a continuidade aqui, ela fica afastada, tá certo? Então, esse indivíduo tem que manter uma regularidade em prestação de serviço para esse empregador, ok? Além disso, um aspecto importantíssimo, a gente tem a questão da subordinação, pessoal, que esse indivíduo vai estar submetido aí ao empregador. E essa subordinação, ela é do ponto de vista jurídico, ou seja, o empregador vai estabelecer de que forma a sua atuação profissional vai se dar, quais serão as regras que ele vai observar, tá certo? De que forma que ele vai exercer a sua atividade, com que frequência, com quais produtos, tá certo? Então, é o empregador que vai direcionar toda a atuação profissional do empregado, ok? O empregado vai ter que acatar ordens, tá certo? Para que ele possa receber a sua contraprestação financeira, ele vai se submeter a ordens, desde que elas não sejam contrárias à lei, à moral ou aos bons costumes, tá certo? Então, a subordinação do ponto de vista jurídico está relacionada a esse aspecto. Além disso, pessoal, essa contraprestação que eu acabei de dizer, né, esse trabalho que é realizado pelo empregado, ele vai presumir o pagamento de salário, tá ok? Sem o pagamento de salário, não podemos pensar em relação de emprego. Trabalho voluntário não caracteriza vínculo empregatício. Então, o indivíduo vai fornecer a sua mão de obra e vai receber como contraprestação uma remuneração, né? Vai receber uma quantidade financeira que vai ser fixada entre as partes, nunca inferior ao salário mínimo ou ao piso salarial da categoria. E a questão da alteridade, né? Os riscos da atividade econômica. O que é isso aqui? O empregado jamais vai poder arcar com os riscos da atividade econômica exercida pelo empregador. Se o empregador obteve prejuízo, é um risco que decorre do próprio exercício da atividade profissional, tá certo? Ao empregado, esse risco não pode ser atribuído. Os custos da operação dessa atividade não podem ser atribuídos ao empregado, tá certo? O empregado deve ser garantido simplesmente o seu salário, tá certo? E os custos, os riscos, as intempéries relacionadas ao exercício dessa atividade profissional devem ser destinadas única e exclusivamente ao empregador, tá certo? Para a gente concluir isso aqui, o artigo 2º ele fala, né, do que vem a ser, portanto, o empregador. O empregador ele é
a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, já puxando um gancho daquilo que a gente vinha falando, né? O empregador, em contrapartida do empregado, é aquele cara que assume os riscos da atividade econômica. Ele vai assumir o risco de quebrar, ele vai assumir o risco de ter prejuízo, ele vai assumir os riscos pelos custos da operação, tá certo? Somente ele vai poder assumir esses riscos. Em contrapartida, quanto mais lucro ele conseguir obter com o exercício da sua atividade, maiores serão seus rendimentos, ao contrário do empregado, que normalmente vai ter um rendimento ali limitado a um certo patamar, né? O empregador não, né? Ele vai ter os riscos de poder assumir, né? De ter prejuízo, evidentemente, vai ter os custos, né? Para equipar, por exemplo, a loja que ele vai abrir, alugar o ponto comercial, empresarial, né? Reformar o prédio, colocar estoque, enfim, né? Mas ele também vai ter a possibilidade de obter lucros, né? Sem dúvida alguma. E além disso, ele vai ter o poder de direção dessa empresa, né? Ele vai admitir, ele vai salariar, ele vai dirigir a prestação pessoal de serviço, né? A atividade empresarial vai ser exercida da forma que ele entender mais adequada. Então, é aí onde a gente consegue identificar claramente a diferença de quem pode ser empregado e de quem pode ser o empregador, tá certo? Vamos analisar agora mais alguns artigos aí da CLT que estão relacionados a alguns aspectos bem interessantes, né? A essa parte da relação de emprego. Primeiro, artigo 4º, pessoal, ó. Considera-se como de serviço efetivo o período que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Então, o que esse artigo fala para nós é que mesmo que se o empregado não esteja realizando atividade alguma dentro da empresa, se ele está à disposição do empregador, aguardando para cumprir com suas obrigações contratuais, ele vai estar em efetiva jornada de trabalho. Esse período que ele está à disposição do empregador deve ser, portanto, remunerado. Ok? Olha só o que diz o artigo 5º. Né? A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo. Então, esse artigo diz para nós o seguinte, que trabalho de igual valor, ou seja, trabalho realizado com a mesma produtividade, com a mesma perfeição técnica, com a mesma qualidade, tá certo? Deve ser remunerado da mesma forma. Não importa que seja executado por homem ou por mulher, né, no caso. Não importa, tá certo? Agora, infelizmente a realidade do mercado de trabalho não é essa, né? Aqui esse gráfico só para ilustrar, né? Uma média de remuneração, onde o que está em azul é o que é pago aos homens, e o que está aqui em roxo é o que é pago às mulheres, né? Em regra, os homens ganham as mulheres ganham 70% do salário que é pago aos homens para exercício das mesmas atividades, né? Os homens eles acabam ganhando mais do que as mulheres. Então, a gente ainda está, né? Isso é reflexo de uma sociedade absolutamente machista, né? Que a gente vive. A mulher, hoje, ela ocupa um espaço de cada vez maior destaque dentro do mercado de trabalho, mas é uma circunstância que deve ainda a gente deve enfrentar aí, né, alguns conflitos e deve haver um progresso muito grande ainda para que a mulher ela tenha assegurado condições de trabalho de forma igual aos homens. E que, sem dúvida alguma, vão conseguir alcançar, né, algum dia esse posto por questão de absoluta justiça, certo? O artigo 6º, pessoal, também trata de um aspecto interessante, né, por exemplo, do trabalho fora do domicílio do empregador, né? Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, desde que esteja caracterizada a relação de emprego. Então, estando caracterizados os requisitos do artigo 2º e do artigo 3º que a gente viu, não importa se o empregado ele exerce as suas funções na sua casa ou na indústria, na loja, no escritório do empregador, tá ok? Não importa, porque a relação de emprego ela vai se caracterizar em qualquer tipo de local. Hoje a gente tem a figura, por exemplo, do teletrabalho, né? Onde o empregado ele trabalha em casa, tá certo? No conforto do seu lar, mas tem, né? Toda uma subordinação jurídica a qual ele está submetido ao empregador, tá certo? Ele tem tarefas a cumprir, né? Ele tem muitas vezes um horário a seguir, tá certo? Ele é monitorado hoje muito facilmente pela internet, né? Pelo empregador, tá ok? Então, mesmo nessa questão do teletrabalho, né? Esse trabalho feito à distância, se configura de maneira muito clara o vínculo de emprego, tá ok? E por fim, né, o artigo 9º que a gente já falou um pouquinho dele, né, serão nulos de pleno direito
os atos praticados com o objetivo de fraudar, desvirtuar, impedir ou fraudar, a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Qualquer tipo de ato que tenha como intenção afastar a aplicação da CLT aí nessa relação de emprego, vai ser considerado como não existente, que é o ato nulo de pleno direito. Tá certo? Um aspecto para a gente destacar aqui, pessoal, também é a questão da identificação profissional. Como que ela vai se operar? Como que ela vai se caracterizar? Através da carteira de trabalho e previdência social, né? A chamada CTPS, tá certo? É um documento obrigatório para todos os empregados urbanos e rurais. É considerado um documento de identificação civil para todos os efeitos, tá certo? É um documento que deve ser de observância obrigatória pelo empregador, né? A partir do momento que ele contrata o serviço de uma determinada pessoa, né, de um empregado, portanto, deve ser realizada a anotação, né, da contratação desse vínculo aí empregatício na carteira de trabalho do empregado, tá certo? O empregador tem um prazo máximo de 48 horas após a contratação para realizar essas anotações. E ali vai constar todo o histórico da relação profissional, né, trilhada entre empregado e empregador. Portanto, importante a gente destacar, né, que dentro da carteira de trabalho não pode haver nenhum tipo de anotação desabonadora à conduta do empregado, tá certo? Mas registro de salários, férias, pagamento de fundo de garantia ou algum tipo de observação que seja importante dentro da relação de emprego deve constar na carteira de trabalho, tá certo? E o que consta na carteira de trabalho é absoluto, né? O que está ali anotado é verdade absoluta para todos os fins? Conforme a gente viu, de acordo com o princípio da primazia da realidade, não, né? Ele tem uma presunção de veracidade relativa. Vai prevalecer o que acontece de fato na relação de emprego, se isso divergir do que consta na carteira de trabalho, tá certo? Pois bem, pessoal, temos também a questão do contrato de trabalho, que também vai ser um instrumento aí de vinculação dessa relação de emprego. O que é o contrato de trabalho? Ele vai ser um acordo, pessoal, celebrado entre empregado e empregador, né? Que vai dar início, vai dar ensejo a essa relação de emprego. E que pode ser um acordo escrito, tá certo? Pode ser feito por escrito ou pode ser feito apenas verbalmente, tá certo? Ele pode ser feito tanto por escrito quanto verbalmente. Agora, mesmo que ele seja feito por escrito, pessoal, isso não afasta o dever do empregador realizar as anotações na carteira de trabalho, tá certo? Pois bem, o contrato também, pessoal, o seu conteúdo vai ter uma presunção de veracidade relativa. Por quê? Da mesma forma que a carteira de trabalho ela vai ser relativizada em face do princípio da primazia da realidade, o contrato de trabalho vai passar pelas mesmas circunstâncias. Ou seja, se o contrato de trabalho constar circunstâncias que não sejam reais, que não façam parte da relação, do cotidiano, né, da relação de emprego desse empregado, essas anotações vão ser colocadas de lado e vai prevalecer aquilo que acontece de verdade, né, de fato, no dia a dia dessa relação jurídica, tá certo? Quais são as espécies que a gente tem de contrato de trabalho? Primeiro, a mais comum delas, que é contrato a prazo indeterminado, tá certo? É a regra dentro do direito do trabalho. O empregado ele entra na empresa e não sabe a data que ele vai sair, tá certo? Que é o que todo mundo busca, né? Um contrato onde se tem aí uma possibilidade de continuidade desse vínculo de emprego, né? E aquele contrato de trabalho que acaba sendo mais benéfico ao empregado. Por quê? Caso a gente verifique uma rescisão desse contrato sem justa causa, vai ser garantido ao empregado o recebimento da multa de 40% referente às contribuições que ele tem lá do fundo de garantia, vai ser garantido o direito de aviso prévio, tá certo? Vai ser garantido o recebimento de 13º, salário proporcional ou integral se não tiver sido pago, de férias proporcionais ou integrais, dependendo da circunstância, tá certo? Então, vai ser garantido também a habilitação no programa de seguro-desemprego, né? Dependendo também da circunstância concreta, tá? Mas o contrato a prazo indeterminado ele dá essa possibilidade. Então, é um contrato que acaba sendo mais benéfico ao trabalhador, ok? Agora, em razão das necessidades aí econômicas, né, da modernização que a gente verifica dentro do direito do trabalho, ganha muita força o contrato a prazo determinado, ou seja, é um contrato que já surge com prazo de validade, tá certo? É um contrato um pouco mais restritivo com relação às garantias que são estabelecidas ao empregado, né? Ele, por exemplo, não vai dar direito ao aviso prévio, tá certo? Não vai dar direito, né, ao seu término
ao saque da multa, melhor, ao recebimento da multa dos 40% do fundo de garantia, nem mesmo da habilitação do seguro-desemprego, tá ok? Muito embora ele garanta a possibilidade do indivíduo sacar o saldo que ele tenha de fundo de garantia lá depositado, tá? Mas por ser um contrato um pouco menos benéfico ao empregado, ele vai ter a sua caracterização um pouco mais restrita. Primeiro, ele vai surgir sempre com um prazo máximo de 2 anos de validade, tá certo? Não pode ser mais que isso. Se o contrato por prazo determinado durar mais que 2 anos, ele vai se converter em prazo indeterminado. E não só o período que extrapolar os 2 anos, mas todo o contrato, tá certo? Deve ser uma modalidade de contrato, pessoal, por ele ser excepcional, anotado expressamente nesse sentido na carteira de trabalho, tá ok? Campo lá de observações especiais, né? Deve constar que o contrato que está sendo firmado é por prazo determinado. E, por ser um contrato menos benéfico ao empregado, ele vai ter a sua caracterização apenas algumas hipóteses previstas em lei, como, por exemplo, serviço de natureza transitória, contrato por obra certa, contrato por safra, tá ok? Só para a gente exemplificar, uma fábrica que apenas fabrica, que apenas produz ovos de chocolate. Sem dúvida alguma, essa fábrica vai ter demanda apenas no período da Páscoa, né? Então ali ela vai contratar seus funcionários, né? Por um período determinado de tempo. Então, a hora que acabar a Páscoa, ela vendeu a sua produção, sem dúvida alguma essa empresa vai parar de produzir, né? Vai parar de exercer suas atividades. E por isso o contrato pode ser nesse sentido por prazo determinado, tá ok? Importante a gente destacar, pessoal, apenas aí para título de informação de vocês, que mesmo sendo por prazo determinado, caso esse contrato ele venha a ser rescindido antes do prazo, é garantido ao empregado algum tipo de indenização, tá certo? Se o contrato ele era de 2 anos, né, e ele foi rescindido em 1 ano e meio, é garantido ao empregado uma certa indenização, tá certo? Como vai ser essa indenização? Em regra, o empregador vai ter que pagar ao empregado metade da remuneração que ele teria direito, tá certo? Se o contrato continuasse até o fim. Então, no nosso exemplo aqui, o contrato foi rescindido 6 meses antes do prazo final, né? O empregado vai ter direito a título de indenização 3 meses de remuneração que ele faria jus, tá certo? E, mesmo sendo um contrato a prazo determinado, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, ele garantiu, né, eventual estabilidade a esse empregado, né, no caso dele ser vítima, né, de acidente de trabalho ou no caso de gravidez, tá certo? Mesmo no caso mesmo sendo um contrato a prazo determinado, né, se ele for vítima de acidente de trabalho ou de gravidez, vai ser assegurada a estabilidade, né? Não vai poder ter seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa, tá certo? Mesmo sendo por prazo determinado, se essas circunstâncias se verificarem, tá certo? A hipótese mais comum, mais importante aí do contrato a prazo determinado é o contrato de experiência, né? Que é aquele contrato onde o empregador, vão fazer uma análise, né, para ver se vai valer a pena se firmar em definitivo essa relação de emprego. É um contrato que tem por duração máxima de 90 dias, tá certo? E se ele se encerrar, né, no seu prazo estabelecido, não vai gerar dever de indenização, aviso prévio, nada disso ao empregador, ok? Agora, importante a gente destacar, tanto no contrato de experiência, pessoal, quanto nesses contratos aqui a prazo determinado de maneira geral. É garantido a esse empregado férias, 13º, recolhimento de INSS, recolhimento de FGTS, tá certo? Normal. E o registro, não se esqueça, o contrato de experiência também, né, como qualquer outra espécie de contrato a prazo determinado, ou melhor, né, como qualquer espécie de contrato de trabalho, deve ser registrado, deve ser anotado na carteira de trabalho. O contrato de experiência deve ser anotado expressamente na carteira de trabalho, tá ok? Então ele tem um prazo máximo, como a gente disse, de 90 dias, tá certo? Se extrapolar esse prazo, o contrato vai ser considerado como contrato a prazo indeterminado, normal, para começar a correr, né? E todo o período dele, não só a partir dos 90 dias, tá certo?
E se esse contrato de experiência for rescindido antes do prazo, da mesma forma que o contrato a prazo determinado, vai gerar uma garantia de indenização, tá certo? À parte prejudicada, ao empregador, ou no caso ao empregado, tá certo? Ele vai ter essa garantia aí assegurada. Tá joia? Meus amigos, portanto, nessa primeira etapa era isso que a gente tinha para falar para vocês, tá certo? Na sequência, a gente vai gravar um outro vídeo que vai procurar abordar mais alguns aspectos relacionados aí à relação de emprego, ok? Fique à vontade para interagir, dúvidas, observações, críticas, sugestões, a gente está aqui à disposição. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. E não deixem de assistir o próximo vídeo relacionado ao tema. Muito obrigado, até mais, gente.